Boa tarde a todos, que todos sejam bem-vindos. As pessoas que estão pela primeira vez, Felipe e Maria Eduarda. Sejam bem-vindos. Quem é Felipe? Seja bem-vindo. É Marília, Maribia e Valéria. Sejam bem-vindos. Bom, gente, hoje a nossa reunião é com os caboclos, que eu acho que é uma das linhas de trabalho mais conhecidas, uma das mais conhecidas da Umbanda e das pessoas também. Muitos perguntam, né, quem são esses caboclos? Se todos eles foram índios, né? Se todos eles tiveram alguma encarnação indígena, tiveram encarnações indígenas. Eu digo para vocês que não, tá? Alguns sim, outros não, mas a roupagem que esses espíritos assumem tem a ver com o compromisso assumido no plano espiritual. Tem um compromisso assumido no plano espiritual. Então, se a comunidade que eu vou falar assim para vocês entenderem, se aperfeiçoou, estudou, está no perímetro de caboclo, então ele trabalha na linha de caboclo, tá? Tem muitos caboclos que a gente que trabalha na linha de Umbanda, né, que trabalha na linha da cura, enfim, em todos os trabalhos que são requisitados, a sabedoria dos caboclos, mas tem muitos que também trabalham por exemplo, no espiritismo, no kardecismo, para vocês entenderem, numa outra roupagem, de uma outra encarnação. Pode ser um médico, um enfermeiro ou qualquer outro irmão representante da luz. Então, na espiritualidade, eles se adequam ao propósito assumido segundo as experiências e as consciências que eles vão trabalhar. O que não tem nenhum problema para eles é nome, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Os espíritos da luz, eles se adaptam para o trabalho e não como uma personalidade. A roupagem fluídica é para aquele trabalho. Então não existe separação no mundo espiritual. E é muito importante para que as pessoas saibam disso, né? Hoje já é muito mais esclarecido esse ponto, mas até muito pouco tempo atrás, e ainda algumas comunidades mais tradicionais ainda têm resistência com os caboclos, pretos velhos, como sendo espíritos de menos evolução, né? Devido a alguns ensinamentos da época, eu diria mais falta de conhecimento, ou até mesmo por conta da época, né? Que ainda não se tinha evoluído a ponto de ter esse entendimento. Mas esses livros, né? Essas literaturas espíritas, elas foram escritas há muitos anos. As atuais já citam, muitas já citam muito
manifestação de caboclo, preto velho e tudo mais. Mas no passado, não. E não era nem por preconceito, eu imagino, e sim por falta ainda do mundo não ter evoluído a tal ponto, do planeta e tudo o mais. Então é bom ter esse esclarecimento, né? Porque às vezes tem muitas pessoas, eu já, né, conversei com várias pessoas que frequentam e não tem problema nenhum, absolutamente, a gente sabe que não, mas que frequentam o centro espírita, mas não querem que eles saibam que também vem na Umbanda. Não é ninguém daqui não, viu gente? Mas são pessoas que no decorrer da minha trajetória eu fui encontrando. E a gente vê que é uma coisa passada de crença dos mais tradicionais, dos mais antigos para os mais jovens. Tem mudado bastante, mas até muito pouco tempo atrás, em alguns lugares ainda existe essa discriminação. Mas é por falta de conhecimento mesmo, de entendimento, de experienciar a espiritualidade. Tá? Fazer a leitura do ensinamento. Aceitemos-nos como somos. Aprendi a contar-me com o que tenho. Não busquemos subterfúgios para fugirmos às nossas responsabilidades diante da vida. Aceitemos-nos como somos, com as nossas fraquezas e imperfeições, com nossas deficiências ou ignorância, e contentemo-nos com o que a vida nos oferece, para podermos agir em favor do bem do próximo. Não importa se a vida nos levou a algo que enriquece a vida de outros irmãos, como não importam as condições em que vivemos, mas a maneira como agimos, como empregamos o nosso tempo a fim de podermos minorar a dor alheia. Façamos o bem que pudermos, agindo com desprendimento e sem egoísmo, sem pensarmos apenas em nós mesmos e nas qualidades que acreditamos não possuir. Deus concede a cada ser humano condições suficientes de algo realizar de bom para diminuir a dor que se espalha por toda parte. Aceitemos-nos como que a vida nos proporciona, sem esperarmos por mudanças exteriores que nos tragam melhores condições de agir. Busquemos, sim, com urgência, as nossas mudanças interiores. Portanto, não percas mais tempo deixando para depois o que a vida exige hoje de ti. Faze o bem que puderes com o que a vida te oferece e, se não puderes realizar muito, usa tuas mãos para amparar e o teu coração para amar. Não te creias sem condições de auxiliar a ninguém, até mesmo invejando as situações de outros irmãos. Acreditar-te incapacitado e sem tempo de praticar a caridade é uma atitude egoísta que nada acrescentará à tua alma. Se o dinheiro te falta, usa a tua palavra para orientar e abençoar. Se a saúde não te oferece condições de mais nada fazer, além do que já fazes, faz o pouco que te seja possível, mas não te recuses a praticar o bem. Se os teus conhecimentos são limitados para ires além do que possas, lembra-te que, para amar, nada precisas além de bondade. Jesus nada possuía de seu, mas muito fez em prol da humanidade terrestre. Faze, pois, a parte que te cabe com amor e dedicação, e serás abençoado por Deus. Bom, gente, esse ensinamento é muito profundo, porque ele nos ensina de que não importa onde nós estamos, não importa nada, na verdade. Nós conseguimos nos ajudar e ajudar ao próximo de onde nós estamos. Não existe barreira para melhorarmos e melhorarmos com isso as condições, seja animando, sorrindo, abraçando
ajudando materialmente ou não, com um sorriso, com um abraço, com algumas palavras, ou apenas com os ouvidos. Isso é uma caridade muito grande. Ouvir alguém que esteja ali querendo falar do seu sofrimento. Não existe tamanha caridade para esses minutos escutando o nosso irmão, esquecendo dos nossos problemas por apenas alguns minutos. Faz verdadeiros milagres, não só na vida de quem a gente está ouvindo, mas na nossa, primeiramente. E para com o outro, talvez a gente esteja salvando uma vida. E isso é muito, muito real. Se eu for começar a contar as experiências, são inúmeras. Que sem saber, a gente acaba salvando uma vida que no final do assunto sempre foi: eu já estava com o meu suicídio preparado. Já ouvi muito isso. Então, é uma das caridades. É ter empatia para com o problema alheio, esquecendo-se do seu. Muitas vezes o seu, na sua visão, é muito pior. Sempre assim. A gente acha que o nosso é sempre pior, na nossa visão. Mas quem consegue ter essa abnegação de não julgar a dor alheia e se desprender por alguns instantes do seu problema, seja ele qual for, mesmo que seja apenas com um abraço, um sorriso, sem nenhum julgamento, está fazendo uma caridade enorme. Despretensiosamente, sem querer ter nenhum tipo de reconhecimento, sem esperar nada em troca. Muitas vezes é alguém que você nunca mais vai ver. E aí aqueles comentários: não, eu não vou perder meu tempo com essa pessoa. Encontrei uma pessoa que me segurou, começou a falar da vida dela, não estava nem um pouco, sei o que é. Gente, nada é por acaso. Só isso que eu tenho para dizer e que a espiritualidade também diz todos os dias para nós. Mas aqui voltando um pouquinho no início do ensinamento, que diz para que aceitemos quem nós somos. E isso com certeza, se vocês fizerem uma reflexão, vai servir para vocês em algum momento da vida. Na tentativa de sermos quem nós somos, acreditando que podemos ser melhores em vários aspectos, melhor a gente tem que sempre ser um dia melhor que o outro. Mas não é nesse aspecto, mas ser alguém que eu gostaria de ser
e não sou. Para mim, eu não sou, então eu começo a me igualar a uma forma, a um exemplo, a alguém, ou as revistas, ou as novelas, qualquer coisa assim. E nessa tentativa de ser alguém que nós não somos, nós vamos nos distanciando de quem nós somos. Porque o desejo de sermos algo diferente, de sermos alguém diferente, o desejo já é a afirmação de que nós somos. Vocês entenderam? Então, a gente achar que tem um exemplo, que tem uma forma, que tem um modelo fora de nós, que nós julgamos pelos olhos da matéria, alguém que a gente gostaria de ser. É diferente de eu querer me espelhar nas atitudes benéficas, de eu querer me espelhar nas coisas boas de alguém, instigando o meu ser a fazer o mesmo. São coisas diferentes. Mas eu me distanciar de quem eu já sou, buscando lá fora alguém que eu acho que seria melhor, quando na verdade o meu desejo de ser isso ou aquilo já diz que eu sou. Ninguém consegue desejar algo que para ela não existe. Eu estou falando da essência humana. Eu estou falando em aspectos, morais, realizadores, em aspectos de ideais evolutivos, seja em que área for. Então, na tentativa de ser quem nós somos, nós nos distanciamos de nós mesmos, que já somos aquilo que a gente está buscando lá longe. Então, a aceitação sobre tudo que eu sou, com as minhas imperfeições, com as minhas negações, com algumas atitudes, pensamentos e tudo mais, aceitar e melhorar, crescer, nos perdoar. Mas você está falando isso, mas você não sabe, no passado foi assim, eu fiz isso, não era legal. Bom, no passado, você agiu da forma que você achava ser certo, mesmo sendo errado. E mesmo com a consciência de que era errado, você ainda não vislumbrava o que era o certo, por mais que você fizesse ideia. Então, é preciso se perdoar, é preciso aceitar a nossa pequenez, é preciso aceitar as nossas imperfeições como algo inerente à humanidade. Mas,
quando eu aceito as minhas limitações, as minhas imperfeições, sendo exatamente quem eu sou, e toda melhora, toda mudança, toda expansão para melhorar tem que nascer dentro de nós, tem que estar dentro de nós e nos aproximarmos cada vez mais da nossa essência, da nossa centelha divina, quando diz lá no Evangelho que somos a imagem e a semelhança do Pai. Ele não diz, vai tentando que um dia você vai ser a imagem e semelhança do Pai. Não, ele diz que nós já somos. E se nós já somos e cometemos todos esses equívocos, todo esse desamor para conosco, é porque nos distanciamos de quem nós somos de verdade. Nos primórdios da criação do Espírito. Eu garanto que todos, eu vou chamar de equívocos, pequenos, médios ou graves, que vocês cometeram e que vocês se arrependem, ou ainda que não se arrependam, mas se olhar para dentro, vocês fizeram pensando na opinião de alguém, vocês fizeram em nome de alguém, para ter o reconhecimento de alguém. Vocês fizeram esperando a aprovação de alguém. Vocês se preocuparam com a opinião de alguém. E aí, esses que vocês se arrependem, nunca foram feitos a partir de você. Porque tudo o que vocês viveram pensando em vocês, bom ou ruim, não há margem para arrependimento, a não ser que seja algo muito grave, né? Que precisa de um arrependimento devido à situação, devido às leis maiores. Mas eu digo com relação às escolhas na própria vida, nos relacionamentos, na vida profissional, na vida familiar, nas relações interpessoais, nas furadas que vocês entraram por um motivo ou por outro, em todos os aspectos da vida humana. Pensem um pouco e vocês vão chegar à conclusão que a escolha estava ancorada em alguém ou em algumas pessoas. Nunca foi um desejo seu, exatamente seu, olhando para você. E tudo aquilo que a nossa
nossa mente nos sabota e que nós não reconhecemos sobre isso, mas que fazemos para agradar, preocupados com a opinião do outro, para ter a aprovação do outro também, para se sentir aceito no meio. Todas essas escolhas e esses enganos, baseados nisso que eu falei, muitos já sofrem com essa escolha e já sentem-se arrependidos, que se pudessem fazer diferente, fariam. Não é assim? Muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. A gente não para. Ou por não querer magoar o outro. Enfim, são 1001 motivos que a nossa mente nos sabota. Mas precisamos entender que na época foi feito o que você sabia, o que você achava que pudesse ser o melhor. E a partir daí, se perdoar e fazer diferente. Só assim vocês vão fazer escolhas que futuramente não vão se arrepender. Aconteça o que acontecer, mesmo que não tenha o resultado esperado. Mas se você fez por você, vai estar valendo. E é muito mais fácil de se levantar, de refazer, de modificar, de reconstruir tudo, e as emoções não vão ficar doentes. Vamos refletir um pouco então. Pessoal, um bom trabalho a todos, que todos levem para os seus lares todas as bênçãos